Bom, vejamos então, para finalizar o estudo da Revolução Industrial, vamos ver alguns dos impactos que ela produziu na sociedade inglesa e, consequentemente, à medida que ela foi sendo praticada por outras nações, essas nações também tiveram alguns impactos, principalmente sociais, tá bom? Então nós vimos que o êxodo rural foi um dos fatores que propiciaram a Revolução Industrial. Ele é um dos fatores que até muito tempo se considerava positivo, né, para que a Revolução Industrial acontecesse, para que a evolução do trabalho acontecesse. As pessoas têm que sair do campo, têm que vir para as cidades em busca dos sonhos e das oportunidades, se dizia isso, né? E aí milhares de camponeses vendiam sua terrinha, não tinha mais opção, ia para a cidade, chega na cidade, a cidade incha. A cidade ela infla no século XVIII na Inglaterra, tá bom? Mas ela vai virar mão de obra e esse é o interesse do patrão, né? Ter mão de obra disponível. Isso vai trazer alguns impactos, a gente vai ver já já. Um outro fator que também foi positivo, né, que também contribuiu para que a Revolução Industrial acontecesse, para que a indústria trouxesse trabalho para as pessoas, para que a indústria produzisse em larga escala os produtos que a gente necessita, né? As ideias liberais também era visto como um fator positivo. Afinal de contas, o que é que se tinha antes desse governo aqui, ó? Antes, o que é que se tinha antes da Revolução Gloriosa na Inglaterra? Era o absolutismo, né? O rei é quem decide. Aqui não, aqui as ideias liberais, nós vamos ter a monarquia constitucional. Você já viu na aula passada, o rei reina, mas não governa, não é assim? E isso era visto como bom, porque as ideias liberais, elas criavam zonas de livre comércio e deixavam a economia livre. E quanto mais a economia prosperar, mais empregos disponíveis, e é assim que o sistema funciona. E o nome desse sistema é o liberalismo econômico, o famoso liberalismo econômico desse carinha aqui, ó. Desse carinha e suas belas madeixas, seus belos cachos, tá bom? Na sua peruca, na sua peruca e da nobreza inglesa, o liberalismo econômico de Adam Smith. Tá ok? Essas ideias de Adam Smith que pregava a economia livre. O governo não deve se meter na economia, mas isso vai produzir alguns impactos, tá bom? Esses fatores vão produzir alguns impactos. O primeiro deles, qualquer investidor era livre para extrair os recursos naturais que ele precisava para produzir, porque a ideia é produzir. Os impactos, né, que fica para depois. Os recursos naturais eram extraídos indiscriminadamente. Não tinha esse negócio de meio ambiente, economia verde, que a gente ouve falar hoje em dia, desenvolvimento sustentável, não tinha nada disso. A exploração era livre, o Estado não regulava, o Estado não proibia. Ele era livre para cobrar quanto ele quisesse pelo produto dele. E o que é que determina o preço das coisas? O que é que determina o preço das coisas, gente? Oferta e procura. É muito simples. Oferta e procura. É muito simples. Quanto menos produtos tiver no mercado, tá faltando pão, não tem pão em canto nenhum. Aquele padeiro que tiver pão vai cobrar barato? De jeito nenhum. Quanto maior a procura, a oferta vai ser pior, né? E ele podia cobrar quanto ele quisesse pelo produto, porque o governo não tarifava preço nenhum. Ele poderia pagar quanto ele quisesse pelo serviço. Ou seja, ele podia pagar o salário que ele quisesse para a mão de obra dele. Isso vai produzir mais alguns impactos que a gente vai ver já já. E esse êxodo rural aqui dos cercamentos, que veio milhares de camponeses para as cidades, vai promover o crescimento desordenado das cidades. O crescimento urbano desordenado, falta de moradia digna, condições de higiene precárias, doenças e um sistema de limpeza urbana precário, porque não estava preparado. Então, são impactos importantes de serem analisados, que foram trazidos por essa busca pelo lucro. Além disso, dessa população urbana maior, péssimas condições de trabalho,
equipamento de segurança, não tinha nada disso. Trabalhava mulheres, trabalhavam crianças, as crianças eram colocadas dentro das máquinas. Tivesse uma máquina aqui de tecido, por exemplo, aqueles rolos de tecido, vai passando um pelo outro e tal. E aí o tecido vai passando por aqui por dentro. Enganchou, caiu uma ferramenta lá dentro, caiu uma ferramenta. O martelo caiu pra cá. Pronto, manda quem? Manda, não cabe não entra ninguém não. Entra o menino, aí entrava o menininho. A criança trabalhava para poder juntar a renda, para poder a família poder sobreviver, porque os salários eram míseros. Os salários eram miseráveis de verdade. A mão de obra era explorada até a última gota de suor. Trabalhava-se em média 16 horas por dia. Lembrando que o dia tem 24 horas. Sobrava menos de 10 horas para você dormir, tomar banho, comer, descansar, sair para passear com sua esposa, seus filhinhos, com seu cachorro. Tinha nada disso. Não tinha leis que definissem e protegessem o trabalho. Por quê? Porque quem define as leis é o governo. E o governo não se metia na economia. Ele deixava a economia caminhar livremente. É o governo do liberalismo econômico. Um outro fator importante é a divisão do trabalho. Eu já fiz você não esquecer, não esqueça, para efeito de vestibular, principalmente, a divisão do trabalho diminui o conhecimento. Você se lembra disso, eu tenho certeza. A divisão do trabalho diminui o conhecimento do trabalhador. Tá aqui o exemplo do genial Charlie Chaplin interpretando um operário inglês na época da Revolução Industrial. E o único trabalho dele, eu acho que você já assistiu esse filme, era apertar esses parafusos aqui. E imagine você passar 16 horas apenas apertando o parafuso. E o trabalho é dividido, um aperta, o outro está com um martelo aqui e bate. Ele bate no parafuso. E esse aperta e o outro bate, esse aperta e o outro bate. O trabalho aqui está dividido. O que é que esse operário vai aprender a fazer? Apertar parafuso. Se ele for demitido, ele não sabe fazer outra coisa. Esse daqui também só sabe bater parafuso. É fácil achar alguém que construa alguma coisa? Não é. Uma mão de obra qualificada é difícil. Mas é fácil achar alguém que apenas aperte um parafuso? É muito fácil. Por isso eu posso pagar qualquer coisa. Porque qualquer um sabe apertar um parafuso. Isso é a alienação. O trabalhador fica preso. Alienado significa preso. Preso ao quê? Preso ao salário. Ele fica preso pelo salário. E aí, por exemplo, o salário é R$100 para você trabalhar o mês todo. Ah, eu não quero não. Tudo bem. Vai ter outra pessoa que quer, porque a cidade está cheia de gente querendo trabalhar. Então era um verdadeiro caos a situação das classes mais pobres na Inglaterra pós-Revolução Industrial. Um outro impacto, que esse talvez não tão negativo, é a evolução tecnológica, né? A evolução tecnológica trará a composição de novos instrumentos, novas máquinas e, consequentemente, novos produtos, novas formas de se produzir. E com isso a evolução da produção, ela de lá para cá, ela não acaba mais. Ela não acabou mais. Mas vamos ver algumas ideologias que surgiram justamente para estudar esses impactos que nós vimos aqui agora. Tem alguns que defendem, tem alguns que criticam, e isso aí a gente vai ver na próxima aula.